Esse aqui é o quadro Carteira Mirai, em que eu aporto R$ 500 por semana em uma carteira montada do absoluto zero, aqui contigo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? Inicialmente, Ibovespa a quase 200 mil pontos. Veja só, nesse momento, a 196 mil pontos. Nunca duvidei de você, Ibovespa. E vai acabar passando se continuar esse fluxo comprador do estrangeiro. Por outro lado, uma série de ações, especialmente aquelas mais conservadoras, de dividendos e que não são afetadas negativamente pelo dólar de maneira automática, elas já subiram muito bem. Indo aqui para a nossa carteira, na EQI, parceira do canal, a gente nota que BB Seguridade ultrapassou o nosso preço teto de R$ 35, apesar de, pagando 36, eu não estar fazendo um mau negócio. Mas a princípio vou esperar mais uma semana para verificar se pode haver mais alguma correção. E aí temos aqui os patinhos feios nesse momento. Asas 2154, que teve uma queda forte, já vou falar sobre isso. Banco ABC, maravilha. Tá devagarzinho, mas tá indo, bonitinho. Vou deixar quieto por enquanto. Suzano também teve uma queda forte nesses últimos dias. Vou tratar a respeito disso. Klabin, especialmente Klabin, foi por conta do dólar. Nada muito além disso. Dólar a R$ 5 acaba afetando tanto o Klabin quanto o Suzano, mas Suzano teve um fato específico. Odontoprev acabou disparando, né? Isso por conta da reorganização societária promovida pelo Bradesco, já vou trazer a última atualização. PetroRio, você sabe, basicamente a guerra, vou trazer uma atualização. Allied, outra atualização, também teve queda aí. O varejo como um todo está caindo, então você vai perceber, Grupo Mateus, Allied, Arezzo, até Vivara corrigiu, varejo como um todo. Afinal de contas, o temor de inflação gera uma expectativa de que as famílias e as pessoas no geral vão fazer o quê? Vão deixar de gastar com itens supérfluos ou então, até mesmo falando de supermercado, como o Grupo Mateus, vão consumir menos. Essa é a expectativa, porque eu estou tendo inflação, e essa inflação decorrente do macro. Banco do Brasil é aquilo. Eu prefiro comprar na casa dos 22. Por quê? Porque eu quero uma margem de segurança significativa em relação ao valor intrínseco, que a gente já viu, já trouxe aqui diversas vezes, que continua em R$ 28. Sim, numa estimativa conservadora. Vivara está aqui e Bitcoin, basicamente com o BTC. Já temos a posição grande de Bitcoin tanto ao BTC, então não vai ser foco de aporte. Pois muito bem. Vamos às atualizações. Começando aqui com a PetroRio. Recentemente tivemos uma decisão judicial favorável à PetroRio, que foi o Tribunal Regional Federal da Segunda Região mantendo uma decisão que proibiu o aumento de imposto que foi feito por medida provisória em março pelo governo federal, na tentativa de conter os danos oriundos da guerra no Oriente Médio, que continua. Como assim, Luan? Viu? Se eu aumento imposto de exportação do petróleo, teoricamente eu estou desestimulando a exportação de petróleo. Só que a alegação aqui no processo, olha, na verdade a intenção do governo aqui, maquiada, não foi simplesmente regular o mercado, foi na verdade uma intenção arrecadatória, o que não pode acontecer nesse caso. Quando a gente está tratando de imposto de exportação ou de importação, não pode ter finalidade evidente arrecadatória. Mas a gente sabe como é que funciona. Bom, por hora está suspenso. E isso é bom para a PetroRio, porque daí a PetroRio ela vai lá, continua exportando o barril de petróleo nesse preço alto, a $100, e não tem esse imposto novo aí. E saiba você o seguinte, como o petróleo é uma commodity, qualquer novo imposto criado em cima da commodity impacta muito, mas muito mais a empresa que está vendendo do que qualquer outro integrante do mercado. Sabe por quê? Porque na prática, não há como a PetroRio repassar esse imposto no preço. O preço é tabelado. Você tem pouca margem ali de diferença. Então, qualquer nova tributação afeta diretamente a empresa que está operando o mercado. Então, boa notícia para a PetroRio. Tivemos ainda aqui ela anunciando que abriu o terceiro poço produtor do campo de Wahoo, onde a produção estabilizou em 10 mil barris por dia. No total, a gente pode esperar aí que a PetroRio, para os próximos meses, vai acabar produzindo uns 160 mil barris por dia, o que eu vinha falando desde o ano passado. Sendo assim, com o petróleo a $100, dificilmente a PetroRio não vai ganhar muito dinheiro, assim como a Petrobras. Mantenho mais sem aportes nesses momentos. Se eu aportar nesse momento com especulação de petróleo, basicamente eu estou colocando a chance ao meu desfavor e reduzindo o meu retorno prospectivo
no investimento. Seguindo com a Odontoprev, que acabou disparando também. E detalhe, isso aconteceu não por resultado forte. Na verdade, quando a empresa publicou o resultado, eu trouxe um vídeo aqui para o canal dizendo, olha gente, tá exagerada essa queda aqui. Foi naquele momento que a gente comprou. Não aqui para a carteira Mirai, mas para a carteira principal, onde eu faço as publicações e vídeos a respeito do que eu estou fazendo na minha carteira principal. Ah, sua carteira é igual a essa? Não, porque investimento é circunstancial. Circunstancial. Depende do momento. Por exemplo, nesse momento, eu não vou comprar, seja para essa carteira ou para a carteira principal Odontoprev. O que faz sentido para uma carteira não faz sentido para outra. Seja por conta do tamanho, o objetivo, seja especialmente por conta do preço. O preço que vai ditar o direcionamento do meu recurso. E onde que eu acompanho a sua carteira principal, Luan? Na área de membros, onde você pode cancelar a qualquer momento. E sobre a Odontoprev, finalmente houve a aprovação dessa reorganização societária, que, para resumir, para não ser repetitivo, o que aconteceu? O Bradesco, dono da Odontoprev, disse o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai realizar uma cisão dos nossos negócios aqui de saúde em relação aos negócios de seguro. A gente vai fazer com que a Odontoprev seja a holding controladora desses negócios de saúde, que são diversos. E a partir disso, a operação de seguros odontológicos ou planos odontológicos, essa operação será realizada por outra empresa e aí a Odontoprev será apenas o controlador. De tal modo que, só por conta disso, as ações dispararam. Por quê? Porque o mercado espera que, por meio dessa estruturação, desse formato, a empresa consiga crescer mais. Afinal de contas, a empresa estava crescendo mais lentamente. Ela já tinha a maior parcela de mercado em se tratando de planos odontológicos. E aí o crescimento estava vindo mais lento. Era uma empresa já mais de dividendos. Agora o mercado espera mais crescimento porque há mais oportunidade para que a empresa aproveite desse ecossistema agora muito bem planejado, digamos assim, no setor de saúde e odontologia para o Bradesco. Então veja que uma simples operação societária pode destravar valor. Isso é muito interessante. O Buffett, no passado, ele ganhava bastante dinheiro por meio de operações societárias. Ele via uma operação societária, verificava que isso poderia gerar algum valor em específico e a partir disso se posicionava. Ganhava dinheiro com o que a gente chama de arbitragem. Em mercados de baixa, você ganhar dinheiro com arbitragem é muito bom, porque você tem ali basicamente um ganho certo, quase certo, enquanto que o mercado está caindo. Você consegue ganhar dinheiro mesmo com o mercado caindo. Não é o caso agora que o mercado está subindo, mas só para você entender que isso gera valor. Assim como você pode ter uma operação societária destruindo valor, especialmente as fusões. A maioria das fusões acaba não dando certo. E no caso da Asas, essa é a desconfiança do mercado. Falando dela, nesses últimos dias, ela despencou, caiu 10% em apenas um dia. Isso por conta de questão de governança. Se tem algo que o investidor pessoa física, especialmente na internet, ignora, é a governança, porque ela parece irrelevante. Ah, tag along é uma besteira, ficar ali analisando governança também é besteira. Olha, governança destrói valor. Não à toa que empresas estatais costumam ser negociadas a múltiplos mais baixos pelo temor de governança, por ineficiência que acaba sendo inerente à governança estatal, que é mais voltada para desperdício no geral. Claro que há exceções. As ações estão reagindo hoje, claro, depois de uma queda de 10%, mas o ponto é, vale a compra? A empresa soltou simplesmente esse fato relevante, informando o seguinte, lembrando que era a Arezzo que se fundiu com o grupo Soma, e aí o mercado bateu absurdamente na ação. O que acontece? Informa que o CEO da unidade Fashion e Lifestyle, Rui Kameyama, encerra seu ciclo na companhia para se dedicar a novos projetos pessoais e profissionais. O executivo deixará o grupo ao final do mês de abril. E aí, numa reportagem, o Rui ele falou o seguinte, ele teria sentido que seu mandato estava entregue e não conseguiria avançar devido à complexidade da governança que torna os desafios e alinhamentos maiores. Falou em governança, o mercado fica com medo, porque isso é capaz de destruir uma companhia, ou ao menos fazer com que a companhia não se recupere. Lembrando que a Arezzo já foi uma empresa que negociava múltiplos de VEG. VEG, Raia Drogasil, hoje em dia, negocia múltiplos aí de empresas sem crescimento. 5, 6, 7 vezes lucro. Esse que é o grande ponto. E aí a empresa precisa recuperar ali a sua área de franquias, trabalhar especialmente a rentabilidade na Hering, que é a Vertical Basic. Você precisa das melhores pessoas para fazer isso hoje. Sim, a empresa é muito barata, mas esse barato hoje
decorre dessa desconfiança. E agora, com questão de governança, eu fico um pouco receoso, porque geralmente governança é um sinal amarelo. Por isso, eu não vou aportar apesar dessa queda. Simplesmente manterei essa posição, esperando os próximos resultados trimestrais, porque agora, com essa questão de governança, o que eu quero? Eu quero ver os resultados melhorando, o que deve ser difícil nesse momento de temor de inflação. Não só temor, inflação vai acontecer. A gente não pode ficar ali achando que o mercado financeiro é aposta e ficar baixando o preço médio assim, muitas vezes destruindo seu patrimônio fazendo isso. Você precisa ser cauteloso, acompanhar os números. A primeira lição do Warren Buffett é: nunca perca dinheiro. A segunda, não esqueça da primeira. Ficar baixando o preço médio não é estratégia de investimento, é aposta. Limitar as suas perdas é o principal no mercado financeiro. E governança pode destruir valor. Por isso, eu não vou alocar mais recursos em Arezzo até que ela prove o contrário. Que isso aqui foi simplesmente um contratempo, digamos assim, mas isso precisa vir nos números. E aí eu trouxe aqui o exemplo de Copasa, que disparou fortemente, olha só, nos últimos 12 meses com uma alta de 200%. E por que isso aconteceu? Porque a governança é tão importante que é capaz de fazer uma empresa se valorizar mais de 100%, ficando muito mais cara que uma Sanepar, por exemplo, simplesmente porque a gestão vai sair do Estado para o âmbito privado, onde se espera mais eficiência. E eficiência significa o quê? Eu extrair mais resultado com menos esforço, menos recursos. Por que você acha que quando há uma troca de controle, muitas vezes o mercado vê isso com bons olhos e a nova administração paga um prêmio de controle para obter esse controle? Por que paga um prêmio em relação ao mercado? Porque existe a expectativa de que essa nova administração vai gerar mais valor. Então isso é muito importante. E aí, isso realmente gera valor. Então veja, troca de controle pode gerar valor, como pode destruir valor. Operações societárias podem gerar valor, como no caso da Odontoprev, ou podem destruir valor no primeiro momento, como a Asas. Mas tem fusão que, foi linda, aconteceu do jeito que se previa, aconteceu tudo certinho, como foi o caso da Allos, caso e casos. Agora, trazendo aqui o que aconteceu com a Suzano despencou. Lembra que pós-publicação do resultado ela disparou, mas ela voou? E aí agora acabou declinando. Olha, o primeiro motivo óbvio, eu já falei, é o dólar. Dólar a R$5 impacta as commodities como um todo. Como a Suzano é muito concentrada em celulose, então um dólar mais fraco, você espera receitas um pouco mais fracas em virtude disso. Mas esse não foi o único motivo. O que aconteceu foi o seguinte: recomendação do Bank of America, rebaixando o Suzano. E quais foram os motivos? Só por conta disso, em apenas um dia a ação caiu 6%. O BOFA rebaixou a Suzano de compra para neutro. Neutro significa o seguinte: você não compra nem vende. Seria o equivalente ao que a gente fez agora com a Arezzo. A gente fica neutro por conta desse novo fato relacionado à governança. E reduziu o preço-alvo para a ação de 82 para 57, um rebaixamento muito forte, argumentando que o mercado global de celulose entrou em um novo ciclo estrutural de preços mais baixos. Então, o que o BOFA está falando? É a tese deles. Olha, não é mais algo meramente conjuntural, situacional. Os preços mais baixos de celulose, esse deve ser um fenômeno que agora é mais estrutural, inevitável, digamos assim. E aí, por conta disso, as empresas de celulose deveriam valer menos. Essa é a tese. E de onde que vem essa tese? Para o BOFA, o excesso de oferta impulsionado pela expansão de capacidade na América Latina e uma maior autossuficiência da China deve pressionar os preços por mais tempo, reduzindo o potencial de alta da ação. O que o BOFA está falando? Olha, a América Latina expandiu capacidade, ou seja, mais concorrência, gera mais oferta de celulose. E especialmente a China, que agora está autossuficiente, está produzindo, etc, etc. Sim, esse cenário de China autossuficiente, a gente já vem vendo isso. Não é uma coisa nova, mas aparentemente o BOFA está entendendo que isso é uma coisa nova. E aí, no relatório, consta o seguinte: ainda assim, a empresa continua num valuation saudável, negociando a cerca de 6,4 EV/EBITDA. É um múltiplo baixo. Além de oferecer um free cash flow yield de 5,4% em 2026. Ou seja, estão falando assim, olha, a ação não está cara, mas o momento não é bom. Nesse caso, sinceramente, pensando em médio e longo prazo, e como a Suzano é a melhor empresa desse setor, a 47 eu mantenho
meu preço-alvo, meu valor intrínseco no papel R$ 60, dá até para ajustar para 61, eu fui bem conservador. Margem de segurança supera 25%, é o meu ideal em empresas de commodities. Lembrando que o valor intrínseco das ações eu deixo disponível na comunidade de formação Mirai Invest. Sendo assim, Suzano, na minha opinião, é oportunidade. No caso da Suzano, é oportunidade. E ainda, precisamos tratar a respeito da Allied. O que acontece? Negocia um PVP extremamente baixo, uma das empresas mais baratas da bolsa. Contudo, ainda assim, os fundos controladores não param de fazer vendas. A gente sabe que o varejo nesse momento vai pesar muito, mas eles continuam vendendo. E aí isso gera o quê? Um excesso de oferta de ações do controlador vendendo, e aí as ações não conseguem parar de cair. E isso já vem acontecendo há algum tempo. Eu fiz um vídeo para os membros falando, olha, segundo o Departamento de Relações com Investidores, esse movimento controlador é só para gerar liquidez no papel. Mas eles continuam fazendo. E já estão fazendo isso há alguns meses. Isso gera um desalinhamento de interesse entre o minoritário e o majoritário. E como que você vai confiar? Então não dá para comprar também por conta disso. Também é uma questão de governança, ou seja, conflito de interesse entre o controlador e o minoritário. Então, outra ação que a gente não vai comprar. Ficamos então com a Suzano novamente para esse episódio do Carteira Mirai. Para isso, a gente volta aqui para a conta. Tem R$ 500 que a gente faz o depósito semanal. Vou clicar aqui em Home Broker na EQI. Pronto, Home Broker aqui aberto. Vamos fazer nosso aporte então em Suzano, como a gente comentou. Suzano, F, né? Para comprar no fracionário. A gente consegue comprar aqui 10 ações para essa semana. Registramos aqui a ordem, executada a 47,20. Pronto, aporte realizado. Nós fazemos tudo isso aqui na EQI, parceira do canal Mirai Invest. Se quiser abrir conta, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Lembrando que o BTG é sócio da EQI, que tem um atendimento bastante especializado e qualificado. Agora eu quero saber o que você está fazendo nesse momento. Está fazendo caixa? Está comprando? Deixa também sua dúvida aqui embaixo e eu te vejo num próximo vídeo. Fui!